Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Muito bom estarmos juntos, renovarmos, persistirmos, perseverarmos. Dos efeitos em nossas mentes, em nossas almas, da perseverança é força, é autoconfiança, é crer na capacidade própria de intervir, de realizar, porque não há realização que não precise de disciplina, paciência, perseverança. Ótimo estarmos exercitando e ótimo estarmos conquistando e desenvolvendo essas capacidades fundamentais para a nossa realização. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelos amigos espirituais que coordenam esse trabalho. Muito bom persistirmos na amizade, no estudo, na vontade de melhorarmos e de praticarmos bem. Temos conversado sobre o fundamental assunto dos anjos bons, dos espíritos protetores, dos anjos de guarda, espíritos familiares. Diferentes culturas reconheceram a existência desses nossos tutores extremamente importantes, e conhecer, aprender, aprofundar nosso relacionamento com eles, nossa amizade, é de uma lucidez extrema. Tenhamos essa lucidez, conheçamos nossos espíritos protetores, abramo-nos aos seus conselhos, à sua boa influência, à sua ação terapêutica. Vamos hoje continuar no item Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos, do capítulo 9, segunda parte de O Livro dos Espíritos, a começar pela questão número 510. Vamos lá? Kardec pergunta assim: quando o pai que zela por um filho reencarna, ele continua a zelar por esse filho? A resposta vem a seguinte: é difícil que isso aconteça. Porém, no momento de desprendimento, o pai pode pedir a um espírito amigo que o ajude nessa missão. Aliás, os espíritos apenas aceitam missões que podem cumprir até o fim. O espírito encarnado, principalmente nos mundos onde a existência é muito material, como o nosso, ainda está muito preso ao corpo físico para poder devotar-se inteiramente a outro espírito e poder assisti-lo pessoalmente. Esse devotamento, esse abrir mão dos próprios projetos, essa devoção a uma outra pessoa, é difícil para nós pelo nosso primitivismo, pelo nosso egoísmo, e é difícil também porque no nosso mundo, com as nossas crenças, a influência do corpo é muito grande, de forma que ficamos, quando encarnados, como que envolvidos por trajes pesados,
que nos restringem os movimentos. Por isso, um espírito encarnado que se interesse por servir, por proteger um outro, terá muito poucas possibilidades de fazer isso no nosso estágio de desenvolvimento, mas poderá, como dizem os espíritos aqui, solicitar uma parceria, solicitar o apoio de um outro espírito que o possa secundar, que o possa apoiar nessa função. Respondem os espíritos isso. Assim, aqueles que ainda não se elevaram o suficiente também são assistidos por outros espíritos, que lhes são superiores, de modo que, se um deles faltar por uma razão qualquer, será substituído pelos outros. Ninguém é insubstituível, e especialmente na tarefa do bem, ninguém atua sozinho. Sempre temos ajudantes, apoiadores, companheiros nas tarefas da luz, e um pai, como foi a pergunta, que encarne, ele poderá manifestar suas preocupações, fazer pedidos, acionar amigos, conselheiros, apoiadores que possam desempenhar essa função enquanto ele está encarnado, já que, como nós dissemos, como os espíritos disseram, no nosso estágio de desenvolvimento, a reencarnação, a roupagem física limita demais as nossas possibilidades. Muito bem, que pergunta 511. Além do espírito protetor, existe também um mau espírito ligado a cada indivíduo com a finalidade de induzi-lo ao erro e lhe proporcionar a ocasião de escolher entre o bem e o mal? Kardec traz aqui para checar, junto aos espíritos luminosos que nos trazem a codificação espírita, antiga ideia, antiga teologia, segundo a qual todos nós temos um anjo bom e um anjo mau. O anjo bom já foi confirmado e é objeto de todo esse estudo que a gente vem fazendo. Mas nesse ponto, Kardec checa a ideia do anjo mau. Teremos nós bons e maus conselheiros? Como entender se há base para tal pensamento? Respondem os espíritos assim: um espírito ligado a nós de baixa evolução não é bem o termo, dizem eles. É verdade que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho, quando encontram ocasião para isso. Os espíritos que tentam nos desviar precisam de situações básicas que possibilitem esse projeto. Entretanto, quando um mau espírito se liga a alguém, o faz por conta própria, porque espera ser ouvido, espera ter poder, espera dominar. Ocorre então a luta entre o bom e o mal. Essa luta ocorre por toda parte e especialmente no processo de influenciação do encarnado. Ocorre então a luta entre o bom e o mau espírito e vence aquele por quem o homem se deixar influenciar. Sim, sofremos a influência dos espíritos.
Mas não, isso não nos tira o livre-arbítrio. Até porque, como disse aqui o amigo espiritual, a força que um espírito tem sobre nós depende de nós, pois vence sempre aquele por quem o homem se deixa influenciar. Sempre parte de nós, sempre vigora a lei da sintonia. E segundo essa lei, será mais próximo, terá mais força sobre nós, aquele espírito para o qual nós oferecemos sintonia. Se nós já temos uma capacidade de nos mantermos em boa vibração, de percebermos quando a vibração baixa e de elevarmos essa vibração, dificilmente ou raramente um espírito inferior terá poder sobre nós. Mas, se não percebermos quando nossa vibração cai, ou se percebemos, mas não temos a capacidade de elevar a nossa vibração, essa influência de um espírito de baixa condição pode se estabelecer em nossas vidas. Então, o mundo espiritual é um mundo de ondas, de vibrações, dentro do qual nós somos uma onda e uma vibração, que estabelece conexões por simpatia, por sintonia. Precisamos demais ficarmos atentos sobre nós. Como disse maravilhosamente Jesus, vigiar e orar, observar a nós mesmos, o nosso teor energético, nosso padrão vibracional, e atuar sobre ele, elevando-o sempre que ele cair, pois essa é a nossa grande defesa contra as más influências. Pergunta 512, Kardec quer saber o seguinte: podemos ter muitos espíritos protetores? Vejam só. Podemos ter mais de um ou muitos espíritos protetores? E a resposta vem a seguinte: todo homem sempre tem espíritos mais ou menos elevados que por ele se afeiçoam e se interessam, como também tem aqueles que o intuem para o mal. Somos, numa comparação que talvez seja útil, com aparelhos receptores de rádio, pois apesar de não vermos as múltiplas ondas que estão no ar, elas estão. E elas serão captadas por nosso aparelho de acordo com a sintonia. Então, assim como as múltiplas ondas que envolvem um aparelho receptor de rádio serão captadas de acordo com a vibração, com a sintonia do aparelho, nós também temos à nossa volta, somos envolvidos, como disse Paulo de Tarso, por uma multidão de espíritos, por uma multidão de testemunhas, numa condição elevada ou baixa, sempre ficando qual terá mais influência sobre nossas vidas a critério da sintonia que nós cultivarmos em nossas almas. Então, o tempo todo, o espírito encarnado, especialmente,
será abordado, será assediado, será influenciado por bons e maus espíritos. Porque a vibração que predomina na Terra dá acesso a diferentes espíritos. Após a morte, na quarta dimensão, se estivermos num ambiente elevado, os maus espíritos não terão acesso a esses ambientes, como colônias espirituais, como hospitais, como instituições com uma vibração maior. Aqui, porém, a condição de encarnados dá acesso a todos nós para a vibração, para a abordagem, para o assédio de bons ou maus espíritos. Exceto se algum de nós houver conquistado a capacidade, essa capacidade preciosa de vigiar e orar, de nos observar, nos perceber momento a momento e acionar técnicas de elevação do nosso padrão vibracional. Citamos boas leituras, músicas elevadas, quaisquer outras expressões artísticas elevadas, contatos com a natureza sublimados. Tudo isso funciona como elevação do nosso padrão vibracional e, é claro, a oração feita com o coração. A oração sincera, a oração que mobiliza imagens e estados de alma. São preciosas essas ferramentas. Forte será o espírito que conseguir acionar essas ferramentas, se defender e obter ajuda. Se defender dos maus espíritos, dos espíritos com baixa vibração, e atrair, obter o apoio dos espíritos de elevada vibração, de boa condição espiritual. A todo momento, quanto mais temos ideia de como funciona a realidade espiritual, nos preocupamos com a segurança, com a defesa espiritual. É justo que assim seja. Mas o lúcido é entendermos a lei de atração. O lúcido é entendermos que somos aparelhos de rádio que tem a peculiaridade de conseguir acionar, movimentar o nosso próprio botão de sintonia. Se não temos, se não conhecemos técnicas de elevação do padrão vibracional, se não conseguimos nos perceber quando em fragilidade para acionar essas técnicas, nos tornamos fracos, sujeitos às influências passivamente. Somente quando nos percebemos e quando atuarmos sobre as baixas vibrações que nos envolvem, teremos essa segurança, teremos essa firmeza, teremos essa livre determinação sobre nossas próprias vidas. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, porque veio de Deus, mas a carne é fraca. Que essa lucidez nos revigore, nos dê segurança, nos coloque sempre no melhor caminho. Muito bom. Vamos saudar os amigos agora. Hugo Souza saúda os amigos, os irmãos, as amigas e expressa sua gratidão. Mônica Silva também expressa sua gratidão, sentimento tão precioso que nos conecta com as melhores vibrações. Enir Cajazeira também.
Marco Aurélio Trindade ressalta a luz no equilíbrio do amor. Muito bom. Simone Magalhães. Simone Magalhães também está conosco. Mônica Silva. Mônica Silva lembra dos amigos encarnados e desencarnados, que todos eles e todos os que estão também na mente, no coração das outras amigas, dos outros amigos aqui presentes, possam receber as nossas melhores vibrações, as nossas melhores energias. Andréa Santos, muito bom você estar aqui. Vibrações pela paz mundial, que a Mônica sempre endereça, sempre emite, como numa limpeza do ambiente espiritual de toda a Terra. Eliana Laure, muito bom você estar aqui. Andréa Salvatore, nossa companheira de longa data, de muitos estudos. Assim seja, meus amigos, minhas amigas. Nosso próximo encontro continuaremos estudando essa importante parceria, esse fundamental amigo, apoio que todos nós temos na vida, que é o anjo da guarda, o anjo bom, o espírito protetor. Que conheçamos e reafirmemos cada vez mais os mecanismos através dos quais eles nos ajudam, os mecanismos através dos quais nós podemos nos aproximar e receber essa fundamental ajuda. Muito bom, muito obrigado pela presença de todos. Amanhã continuaremos nossos estudos. Contamos com vocês, tanto para partilhar esses encontros na medida que você entender que possa ser útil para alguém, e para persistirmos todos nós, esse grupo de estudos aqui, tão importante, persistir, compartilhar, disseminar, sempre na luz. Muita paz e muito bem, um prazer estar com cada um de vocês e até amanhã.